A segunda influência, e aqui ele dá o exemplos, né? A segunda maneira de como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões do dinheiro quando você era criança? Né? A gente sempre fala que a gente acaba sendo, a gente educa, né, pelo exemplo que a gente dá. E com a vida financeira é diferente, né? Como que seus pais tratavam o dinheiro e como que você aprendeu sobre dinheiro na sua infância? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram prósperos em arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade na sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Como que era o dinheiro aí na sua família? O que que você lembra, né, do seu passado em relação ao dinheiro e o que que a sua família traz para você? Então, essas questões ajudam você a ter clareza de você pensar como os seus pais pensavam, ou como sua família pensava no dinheiro, sobre dinheiro no passado, que vai fazer a diferença no seu dia a dia hoje, que vai fazer você ter uma vida próspera ou não. Porque muitas vezes a gente continua repetindo os hábitos que os nossos pais tinham em relação ao dinheiro, mesmo sabendo que ele existe, ou então até inconscientemente. E aí, quando você tem a percepção desses hábitos, você pode começar a mudar, né? E aqui ele continua, né? Por que que as informações são importantes? Você já deve ter ouvido falar a frase: macaco vê, macaco faz. Ora, nós somos seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando criança, aprendemos quase tudo a partir do exemplo que nos dão. E é bem isso, né? Eu tenho uma Ailô aqui de 5 anos e muitas vezes ela está repetindo o que eu ou meu marido fala. Então a gente tem que realmente tomar cuidado. E quando a gente fala de dinheiro, não é diferente. A gente tem que começar a observar aí o que que a gente está passando para nossas crianças, para elas não crescerem com crenças limitantes aí, para realmente o dinheiro poder ser abundante na vida dela, né? Embora a maioria de nós odeia admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe do pé. E é bem isso, né? Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para jantar, cortando as duas pontas dessa peça da carne. Sem entender, o maligno lhe perguntou por que que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó para saber por que que ela cortava o pernil. E a resposta foi: porque a minha panela era pequena. Ou seja, né, estava repetido ali um padrão sem saber menos o porquê. A avó só cortava as duas partes do pernil porque não cabia na panela dela. E isso passou de geração para geração. A filha aprendeu assim e a neta aprendeu assim, sem saber realmente o motivo, né, de precisar cortar ali as partes do pernil. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou com a condição ou com a combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo de construção civil, construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimo nos bancos até as casas serem vendidas, e o dinheiro começava a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época, o humor do meu pai não era um dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo, a sua resposta para Adão depois de: Você acha que eu sou feito de dinheiro? Era: Está maluco? É claro que eu não conseguia mais nada daquele olhar. É claro que eu não ia conseguir mais nada daquele olhar. Nem pense em pedir outra vez. Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava um ano ou dois, ou até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios de grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar de que na época das vacas,
eu tinha ganas de querer devolver aquele olhar da época das vacas magras. Mas, como não era bobo, dizia: Claro, pai, obrigado. E revivava os olhos, e revirava os olhos. Então, o que você vê, né, que ele tinha um padrão, né? O próprio pai dele, né, passava a época sem dinheiro e até às vezes devendo ali, né, para conseguir fazer as novas casas e aí revender de novo. E quando tinha dinheiro em casa, estava tudo bem. Então, isso geralmente é frequente, né? Quando a gente está com dinheiro na conta, a gente fica até ali tranquilo, mas quando o dinheiro começa a sumir, a gente começa ali a se preocupar e a gente realmente acaba se transformando, né? Por isso que eu falo que a gente precisa tomar cuidado, porque isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, o nosso trabalho, como a gente faz, como a gente conversa ali, às vezes, com as pessoas da própria família. Ou seja, quando o pai estava sem dinheiro, aquela coisa de falar, não, não tenho. E aí, quando estava com dinheiro, opa, era tudo bem. Então, a gente precisa começar a olhar, né, como que é isso. Ah, a vida era boa, até um maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente. Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: Fantástico, pai, boa sorte, com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde eu consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Na época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois de me meter em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar uma pequena fortuna, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e um ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo do negócio em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que eu tinha, a situação econômica do país, ou a decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo altos e baixos do meu pai. Ou seja, ele trouxe as mesmas, ah, os mesmos hábitos que o pai dele tinha, né? Ele acabou copiando ali o que o pai fazia em relação à construção e acabou trazendo isso para a vida dele. E ele também vivia aquela coisa de altos e baixos em relação ao dinheiro. Então, trazendo novamente os padrões que os nossos pais viviam no passado. Por isso que é importante você responder as primeiras questões que eu falei aqui na live, porque assim você vai entender qual que é o padrão financeiro que eu estou vivendo hoje, qual que é o padrão de dinheiro que eu tenho hoje, qual que é o meu modelo de dinheiro. E tá tudo bem se de repente você vê aí que o seu modelo de dinheiro não te satisfaz tanto hoje, mas você pode mudar isso. Como eu falei, identificar qual que é o padrão de dinheiro que você tem hoje, para você fazer diferente a partir de agora. Para quem está chegando aí agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvia Souza e eu ajudo as mulheres a conquistarem um comando do dinheiro para você ter dinheiro sobrando no final do mês, para você começar a investir em 30 dias.